Meus amados, paz e graça, amém. Boa noite a todos. Que nesta noite Deus possa falar ao nosso coração, por meio da sua palavra. Que os nossos corações possam estar abertos para ouvir Deus falando no nosso coração. A partir de mim, o Senhor possa falar. Amém. Gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias em Gálatas, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 12 até o versículo 20. Gálatas, capítulo 4, versículo do 12 ao 20. Amém? Todos acharam? Gostaria que os irmãos permanecessem sempre com a Bíblia aberta, para assim darmos seguimento à leitura da palavra. Meus irmãos, leremos. Gálatas 4, versículo de 12 ao 20. Diz assim: Sede qual eu sou, pois também eu sou como vós. Irmãos, assim vos suplico, em nada me ofendestes. E vós sabeis que vos preguei o Evangelho, a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo não me revelaste desprezo nem desgosto, antes me recebeste como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus, que é feito, pois, de toda a vossa exultação, pois vos dou testemunho de que, se possível fora, terias arrancado os próprios olhos para mudar. Tornei-me, porventura, vosso inimigo, por vos dizer a verdade? Os que vos obsequiam não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. É bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando estou convosco, e não apenas quando estou presente convosco. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Pudera eu estar presente agora convosco e falar-vos de outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Amém? Oremos. Senhor Deus, bondoso Pai, somos gratos, Deus, por esta oportunidade, a tua voz falando aos nossos corações, por meio, ó Deus, da tua palavra pregada.
Deus, nós estamos aqui, Senhor, para ouvirmos a Tua voz. E ela, ó Deus, podermos aplicar em nossos corações. Eu quero te pedir, Senhor, em nome de Jesus, que o Teu Espírito que habita em nós, possa, ó Deus, abrir o nosso entendimento e compreendermos, ó Deus, as verdades espirituais que a Tua palavra, ó Deus, nos fala, nos ensina. Eu te peço em nome de Jesus, ó Deus, que nenhum dos que aqui estão, Senhor, possa sair confuso, possa sair, ó Deus, com dúvida, sem compreender as verdades que a Tua palavra nos ensina. Eu te peço, Senhor, isto em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, na última vez que meditamos nessa mesma carta, uma vez que domingo passado nós meditamos no livro de Hebreus, por ser um dia de ceia, hoje nós estaremos dando sequência a esta série de mensagens da carta aos Gálatas, como os irmãos bem sabem. E falamos da última vez, no capítulo 4, nos versos do primeiro verso até o versículo 12, até o versículo 11, onde, irmãos, nós podemos ver Paulo instruindo, Paulo falando aos irmãos, mostrando que nós fomos adotados na família de Deus, e isto por meio, e isto através da pessoa de Cristo. Sem este aparato, sem a própria pessoa de Cristo, não seríamos capazes de estarmos aqui. Não seríamos capazes, meus irmãos, de termos o conhecimento da verdade que salva, da verdade de Cristo que leva o homem, que transporta o homem das trevas para a sua maravilhosa luz. Então Paulo explora justamente nesse versículo, mostrando que nós fomos adotados na família de Deus por meio de Cristo Jesus. Do versículo 4, os irmãos podem perceber quando ele diz: e vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam na lei, a fim de recebêssemos adoção de filhos. Então Paulo leva a memória daqueles irmãos da Galácia o motivo, a instrumentalidade da nossa salvação. A instrumentalidade da nossa salvação foi unicamente e sempre será a pessoa de Cristo Jesus. Não há uma outra forma. Não há sacrifícios que nós possamos fazer. Não há, meus irmãos, nada, absolutamente nada, nem preces, nem promessas, nada. O pastor Francisco e cada um dos irmãos aqui presentes, e cada irmãos espalhados nasce da terra, não fazer nada para que obtivesse a adoção na pessoa, na família de Deus. Somente Cristo.
somente Cristo. É o que nos faz termos a certeza de que somos salvos. Como eu já falei, não há sacrifícios, não há preces, não há promessas, não há esforço algum, não há obra alguma que possa garantir, que possa nos dar a certeza da salvação. Somente por Cristo e somente Cristo é o instrumento, é o meio pelo qual obtivemos a salvação. E nesse texto, queridos, que nós lemos, nós vemos o apóstolo Paulo fazendo um apelo para os irmãos da Galácia, a que não desse ouvido às fábulas, a que não desse ouvido às falácias, a que não desse ouvidos aos falsos mestres, que tirava a prioridade do sacrifício de Cristo para dar também importância às obras da lei. E ele, como um pastor, o apóstolo, como um pastor carinhoso, como um pastor daquele que, diante das adversidades, diante das dificuldades que as ovelhas poderiam estar passando, ele chegava e trazia para eles o verdadeiro, o genuíno alimento, que é o Evangelho de Cristo, que é a palavra de Deus. E ele, de forma carinhosamente, desejava que os irmãos entendessem isto, e que deveria esquecer todos os ensinamentos que eles estavam recebendo e retornarem, recuperar o seu caminho na presença do Senhor, tendo sentimento pela vida de liberdade, da verdadeira liberdade em Cristo. A liberdade, meus irmãos, não é tão somente você fazer o que você quer, conforme o entendimento do mundo, mas a liberdade, meus irmãos, é aquela que nós obtivemos em Cristo, quando nós passamos a ter acesso diretamente ao Pai. Como todos nós já sabemos, nenhum homem, nenhuma mulher, e eu gostaria de trazer justamente o gênero masculino, porque antigamente as mulheres, elas não eram contadas, as mulheres, elas não tinham este mesmo acesso que os homens tinham, né? Então, assim, quando o homem não poderia ter acesso ao lugar santíssimo, e que isto só poderia ter o lugar santíssimo, só poderia ter acesso a ele o sumo sacerdote, para interceder pelo povo. Então, nenhum homem poderia entrar lá, e muito menos a do gênero feminino. Era impensado isto. E aí, lá na cruz, quando ele disse: está consumado, diz a palavra de Deus, que o véu se rasgou de alto a baixo, isso nos fazendo, trazendo uma lição de que nós agora, tanto homem como mulher,
podem ter acesso direto ao Pai, pode ter acesso direto a Deus. E aí então, meus irmãos, esta é a obra de Cristo. Não mais necessário fazermos nada, absolutamente nada. É só nós reconhecermos Cristo, e isto, quando nós reconhecemos, é por meio do próprio Deus. E podemos adentrar aos santos dos santos. Por meio de Cristo, nós podemos entrar na presença do Pai, na presença de Deus. Então, Paulo diz: olha, esquece essas fábulas, esses falsos ensinamentos, e retorna para Cristo, e deixa o que vocês aprenderam, e voltem para como no princípio, no início da sua conversão. Paulo faz lembrar que aqueles irmãos da Galácia receberam a palavra com alegria, que aqueles irmãos da Galácia receberam a palavra e desfrutaram de prazer em saber que Cristo o havia o havia salvo, com o seu sacrifício, ele estava salvando as vossas vidas. Então, meus irmãos, de forma trágica, os inimigos faziam desta forma, te seduzia, estavam seduzindo os irmãos. Os inimigos do Evangelho continuavam disfarçando com as suas dissimulações uma aparência que parecia ser uma aparência saudável. É como diz o adágio popular: era um lobo em pele de cordeiro. Saiba de uma coisa, meus irmãos, que muitas vezes os lobos têm se apresentado a nós. Os lobos têm chegado com as suas seduções, com os seus disfarces, com as suas dissimulações, querendo tragar. Por isso que é importantíssimo que nós sejamos aqueles que buscam a palavra de Deus, o aprendizado da palavra de Deus, porque aí ao mundo afora existe esses dissimuladores. Não era somente, não era somente na época de Paulo. Hoje, meus irmãos, muitos têm tentado levar proveito de pessoas que não têm conhecimento da verdade, que não têm interesse de aprender de Deus. E aí, esses, Paulo o chama de inimigo do Evangelho. Então, devemos a cada instante estarmos atentos, com falsas promessas, com falsos ensinamentos, com alguns que chegam rodeando, querendo tragar. Bom seria que toda a igreja, do pequeno, do mais novo ao mais velho, tivesse interesse de estar na casa de Deus,
para aprender a palavra. Nós temos culto de doutrina. Nós temos escola bíblica dominical. Eu louvo a Deus porque nesta igreja temos um bom número, tanto na escola bíblica como também no culto de doutrina. Desculpas das mais diversas. E não cabe ao pastor, não cabe ao presbítero julgar se está certo ou está errado. É você e Deus. Quando chegarem, você vai saber. Você vai saber se desviar, se afastar. Então, é isto que Paulo estava mostrando para os irmãos. Vamos para o texto. Vejamos, irmãos. Estão de Bíblia aberta? Versículo 12. Ele diz assim: sede qual eu sou. Assim vos suplico, que em nada me ofendestes. Meus irmãos, veja aqui a palavra do apóstolo para aqueles irmãos. Ele era extremamente escravo da lei. E aí ele diz: olha, sede como ele diz assim: sede como eu sou. O que era que ele é agora? Ele agora é servo de Cristo. Ele dizendo para aqueles irmãos que agora ele é servo, é escravo de Cristo e não mais da lei. Então ele leva aqueles irmãos a entenderem que eles deviam tornar-se como Paulo era, como o apóstolo era, agora livre da escravidão da lei e agora servo, escravo de Cristo, livre do pecado, liberto do pecado e agora servo de Cristo Jesus. Aí ele diz: pois também eu sou como vós. Vejamos a interpretação. A melhor tradução seria assim, irmãos: torne-se como eu sou, porque também eu me fiz como vocês. Ou seja, Paulo era judeu, se fez gentil. Ele utiliza justamente o que ele era judeu, zeloso da lei, que perseguia os cristãos, que pelo seu zelo era desobediente à lei. E agora ele se mostra que assim como ele era, aqueles irmãos, ele diz assim: porque também me fiz como vocês. Ou seja, ele se fez gentil para justamente salvar os gentios. Ele, judeu, se fez gentil para salvar os gentios. Vejamos o que diz lá em 1 Coríntios, capítulo 9. Gostaria que os irmãos abrissem. 1 Coríntios, capítulo 9, para nós compreendermos realmente essa linguagem de Paulo. 1 Coríntios, capítulo 9. Versículo 19 ao 23. Primeira Coríntios, capítulo 9, versículo 19 ao 23. Diz assim: porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com
os judeus como judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Ao sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora da região do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Versículo 24, versículo 23. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Então, Paulo está mostrando aqui para com aqueles irmãos, neste versículo 12, ele está mostrando para os irmãos que ele se fez gentil para ganhar os gentios. E aqui, ele escrevendo para a igreja de Corintos, ele diz: olha, eu me fiz fraco para ganhar os fracos. Eu me fiz o fora da lei para ganhar os que viviam fora da lei. Então, é justamente isso que Paulo traz para aqueles irmãos, que agora eles deveriam ser como ele. Que utiliza dos meios para mostrar a luz de Cristo às pessoas, e não deixar ser seduzido, e não deixar ser levado pelos falsos ensinos. Então vejamos, irmãos, no versículo 13, quando ele diz: e vós sabeis que vos preguei o Evangelho, a primeira vez por causa de uma enfermidade. Queridos, versículo 14: e posto que a minha enfermidade é na carne, foi uma tentação, contudo não me revelaste desprezo, nem desgosto, antes me recebeste como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Então aqui Paulo está mostrando para os irmãos como foi que ele chegou na Galácia. Ele pregou o Evangelho para aqueles irmãos, o Evangelho da restauração, o Evangelho da graça de Deus, o Evangelho do favor de Deus em nossas vidas. E aqueles irmãos tinham este conhecimento, porque todo o ensinamento de Paulo era mostrando que Cristo é suficiente. E aí, meus irmãos, Paulo recorda quando ele chega na Galácia pela primeira vez. Os irmãos sabem, nesse próprio texto nós vemos que quando Paulo está escrevendo para a Galácia, ele não está na Galácia. Alguns dizem que ele estava na Mesopotâmia. E quando soube dessas infiltrações, ele escreve para a igreja, para que a igreja tivesse cuidado. Aqueles irmãos retornassem a dar ouvido ao verdadeiro evangelho, aquele que ele havia pregado. E aí, meus irmãos, quando ele estava lá, ele apresentou uma enfermidade física, que a palavra aqui não, o texto não diz qual é. Que tipo de enfermidade era? Alguns acham ou dizem que poderia ser uma espécie
que ele tinha adquirido malária, tá? Outros dizem que talvez fosse a epilepsia que ele tinha, mas isto é somente suposições. Alguns pensam dessa maneira, mas não podemos, porque até então ele não diz que tipo de enfermidade era, e nós não podemos afirmar tais coisas que a palavra não diz. Mas o que ele quer mostrar era justamente o cuidado que aqueles irmãos tiveram com ele quando eles abraçaram o Evangelho. Meus irmãos, o Evangelho faz a diferença na vida de qualquer pessoa. Ele fica mais piedoso. Um crente que não é piedoso, um crente que não tem aquele carisma para com o outro, não sente o outro. Meus irmãos, que tipo de evangelho é este? Que não causa mudança, que não causa transformação. As pessoas permanecem insensíveis, as pessoas permanecem, eu aceitei Cristo, sim, aceitou Cristo, mas nenhuma mudança tem. E esta mudança, irmãos, não é uma mudança disfarçada, não é uma mudança de aparência, é aquela mudança, irmãos, que vem de dentro para fora, é aquela mudança que não causa esforço, é coisa espontânea. E Paulo traz a lembrança de como aqueles irmãos eram, como aqueles irmãos receberam o Evangelho, ao ponto de, nesta enfermidade que ele estava passando, que alguns dizem que foi por isso que ele passou mais tempo na Galácia, por causa dessa enfermidade, aqueles irmãos não demonstraram desprezo para com ele. Aqueles irmãos pôde, assim, irmãos, conviver com ele. Aqueles irmãos pôde tão somente, amados, se esforçar para dar a ele uma boa assistência. E agora ele traz a memória daqueles irmãos, quando ele diz assim: e posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo não me revelaste desprezo nem desgosto, antes me recebeste como um anjo de Deus, como o próprio Cristo. Vejamos, ele era um homem. Irmãos, nenhum dos autores bíblicos que escreveram a Bíblia, que Deus inspirou a Bíblia, eram super-homens. Não, nenhum deles. Eles eram homens falhos, como nós somos. Eles não tinham um grau de santidade maior do que a sua. Eles tinham fraquezas, limitações, como qualquer um de nós temos. E aqueles irmãos não viram a sua enfermidade como se fosse algo que pudesse dar para ele desprezo, falta de caso. Aqueles irmãos, de fato, abraçaram, porque eles estavam praticando o verdadeiro Evangelho, o verdadeiro Evangelho de Cristo, aquele pelo qual ele pregava, fez com que aqueles irmãos se sentissem. Quando ele diz assim que a enfermidade posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação. Esta palavra tentação significa prova,
não uma tentação investida do próprio diabo, mas seria justamente uma espécie de prova, uma espécie justamente de experimento, seria uma espécie de teste. Então, ele entendeu que aqueles irmãos entenderam que era uma espécie de teste, de experimento que Paulo estava passando. Aí ele diz: contudo, não me revelaste desprezo. É como eu falei para os irmãos com antecedência, esta enfermidade física pelo qual ele sofria, alguns sugerem ser um problema de visão que Paulo tinha, mas também outros sugerem que era malária que ele tinha adquirido na viagem, ou até mesmo uma epilepsia, que alguns estudiosos entendem. Vejamos, alguns estudiosos sugerem, mas não quer dizer que seja, porque a Bíblia não deixa claro. Porque a lição que nós podemos tirar aqui é a forma, é o comportamento daqueles irmãos que tinham experimentado a fé em Cristo, o fizeram nova pessoa, ao ponto de não julgar, ao ponto, irmãos, de não desprezar, ao ponto, meus irmãos, de não criar uma barreira, entre ele, apóstolo enviado por Deus, diante de um fato como esse, diante de um evento como esse. E aqui Paulo retorna: olha, vós, diante da minha prova, da minha tentação, do teste que eu tive, contudo, vocês não me desprezaram, nem não revelaste desprezo nem desgosto. Então Paulo mostra que é este sentimento que o crente precisa ter. Meus irmãos, por sermos família de Deus, por sermos filhos de Deus, por adoção, nós precisamos ter esta cumplicidade um para com o outro. Não é cumplicidade no erro, não, de forma nenhuma, mas temos, irmãos, aquela cumplicidade, aquele amor, aquele apego para com o seu irmão. As igrejas hoje em dia, irmãos, elas estão divididas, porque os de posses não se juntam, ou não têm aproximação com os que não têm menos posses. Muitas vezes até a liderança dá mais importância àqueles que têm posses do que àqueles que não têm posses. Isto é um desastre na vida de uma liderança, seja pastor, seja conselho, seja o que for. Isso é um desastre, olharmos para o nosso irmão por causa da posse que ele tem. E se porventura existe alguma espécie de problemas, de enfermidade, isso também gera uma certa barreira. Paulo diz que aqueles irmãos tiveram comportamento ímpar, comportamento de crente, comportamento de salvo, ao ponto, meus irmãos, de tratá-lo até mesmo como anjo de Deus.
E ela tá enfatiza, meus irmãos, como o próprio Cristo. Aqueles irmãos olhavam para Paulo e diziam: este é o embaixador de Deus. Este é o verdadeiro mensageiro de Deus. Não olhando para a enfermidade, olhava para o seu caráter, olhava para a sua postura cristã. E aí ele diz justamente que aqueles irmãos não demonstraram, não revelaram nenhum desprezo nem desgosto por isso, pela sua enfermidade, mas antes trataram ele, melhor dizendo, como embaixador de Deus, como se fosse o próprio Cristo. Meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Todas as vezes que você estiver ouvindo o Evangelho de Cristo, não um outro Evangelho, está lembrado? Que nós falamos nas primeiras mensagens, quando Paulo falando para os irmãos, me surpreendo que vocês deixaram o Evangelho por outro Evangelho. Estão lembrados que nós falamos isso? E quando Paulo está falando outro Evangelho, ele não está comparando o Evangelho que ele pregava com esse outro Evangelho que os irmãos estavam ouvindo. Mas o outro Evangelho que Paulo estava falando para os irmãos que ele estava ouvindo, o outro era o Evangelho corrompido, era o Evangelho falsificado, era o hétero, ou seja, aquilo que não tem a mesma essência. Dá para compreender, irmãos? E aí, era este Evangelho que os irmãos estavam deixando, estava substituindo o verdadeiro Evangelho por esse falsificado. Este Evangelho que Paulo pregava, que Paulo pregou para os irmãos, era o genuíno, era o verdadeiro, era o que causava transformação, era o que causava mudança, e mudança esta, de dentro para fora. Vejamos o que ele continua dizendo no versículo 15 e 16. Veja só, meus irmãos. Com efeito, melhor dizendo, que é feito, pois, da vossa exultação, pois vos dou testemunho de que, se possível fora, teria arrancado os próprios olhos para nos dar. Versículo 16. Tornei-me porventura vosso inimigo, por vos dizer a verdade? Veja só, irmãos, versículo 15 é uma complementação do versículo 14, Paulo dizendo que aqueles irmãos, pelo testemunho que ele dava, se fosse possível, queridos, esta é uma linguagem exagerada que Paulo utiliza, certo? Quando ele diz, se fosse possível, arrancaria os seus próprios olhos para me dar. Veja só, irmãos, o carinho que aqueles irmãos expressavam para com Paulo. Ele diz, olha, com efeito, melhor dizendo, que é feito, pois da vossa exultação. Pois vos dou testemunho de que, se possível fora, teria arrancado os próprios olhos para me dar. Tem alguma tradução que fala me dar? A minha tradução diz nos dar. Então, Paulo está demonstrando como aqueles irmãos eram ao terem a sua experiência com o Evangelho. A piedade que eles tinham para com Paulo,
a demonstração de amor, de carinho, que Paulo diz, olha, repito, usando uma linguagem exagerada, ele diz, olha, se possível, teria arrancado seus próprios olhos. Sabe, meus irmãos, para que nós possamos compreender, Paulo estava sendo apresentado para aqueles irmãos como se ele fosse inimigo, mas Paulo não era inimigo. Paulo estava ali corrigindo, escrevendo para os irmãos, corrigindo que eles deveriam retornar ao evangelho que eles ouviram através dele, de Paulo. E neste momento aqui, desse texto, ele está mostrando como foi que os irmãos receberam o evangelho. O carinho que ele tinha para com a obra missionária de Paulo. Que, se possível, eles dariam tudo por causa do evangelho e por causa do servo de Deus, o apóstolo Paulo. Vejamos o que de fato Paulo quer mostrar para aqueles irmãos. Aí ele diz no versículo 16: tornei, veja só, irmãos, a interrogação que Paulo faz: tornei-me porventura vosso inimigo por dizer a verdade? Queridos, isto é muito sério. Por causa da correção, por causa do apóstolo mostrar que eles deveriam retornar ao verdadeiro evangelho, aqueles irmãos que se deixaram levar pelas influências, como já falei, pelas falácias, pelos falsos ensinamentos, estes falsos ensinamentos tornaram estes irmãos inimigos de Paulo. E aí Paulo faz essa interrogação: tornei porventura vosso inimigo por falar a verdade? Quer dizer, aqueles irmãos não estavam entendendo que a preocupação era que eles retornassem ao evangelho. Vejamos a linguagem dos versos anteriores, irmãos. Quando eles não desprezaram Paulo na sua enfermidade, com o carinho que eles tinham para com Paulo, ao ponto de Paulo dizer: olha, se possível arrancaria até os seus olhos, os vossos olhos para me dar, certo? Aí agora Paulo faz essa interrogação: e agora vocês, porventura, tornei inimigo, só porque digo a verdade, só porque estou falando para vocês, busquem a Cristo, sejam servos de Cristo, sejam escravos de Cristo, aí vocês agora me faz de inimigo de vós? Meus irmãos, eu gostaria de aplicar, utilizando um texto, uma palavra do reverendo Hernandes Dias Lopes, quando ele em uma de suas pregações, ele diz o seguinte: que o verdadeiro amigo é aquele que fala a verdade para você. Aquele que se diz amigo, que te incentiva a permanecer no erro, este não é teu amigo.
Eu estou aqui parafraseando a palavra do reverendo. O verdadeiro amigo, irmãos, é aquele que chega para você e diz: olha, fulano, olha, irmão, você está errado nisto. Não é você abandoná-lo, não. Não é você deixar ele a mercê, não. É você mostrar para ele que ele está errado. Se ele não aceitar o seu conselho, ele não é seu amigo. Porque ele está atrás, meus irmãos, de alguém que o bajule. Ele está atrás de alguém que o apoie em qualquer circunstância. E como eu posso ser seu amigo ou você ser meu amigo, se nós passamos a ser cúmplice no erro? Não podemos. Não somos servos de Deus, não somos servos de Cristo com este comportamento. Você, meu irmão, minha irmã, você sem afronta, não precisa afrontar. Não precisa afrontar, olha, você está errado nisso, nisso. Não, chega no canto, olha minha irmã, olha meu irmão, eu sou seu amigo. E por eu ser seu amigo, eu quero dizer a verdade para você. Olha, essa postura sua está errada. Essa postura sua não condiz com o Evangelho. Essa postura sua não condiz com a pregação da palavra de Deus. Então, é isto que nós devemos ser. Não massageie ego de ninguém quando ele estiver errado. Dê o maior valor para ele. O elogio, olha meu irmão, quando ele acertar, quando ele estiver certo, diga, olha meu irmão, você está certo, parabéns, olha, parabéns para você. Isso diga ao público, isso mostre a importância que esse amigo, que esse irmão tem para você, quando ele estiver certo. Mas quando ele estiver errado, meu irmão, chame no canto de parede, chame no lugar e diga, olha, você está errado, você está errada, precisa mudar. Nós somos crentes, mostre isto, mostre essa responsabilidade. Ficar alisando não é uma postura de um verdadeiro crente. Paulo está dizendo agora, vosso inimigo, só porque fala a verdade, diz assim, por vos dizer a verdade, aqueles irmãos estavam agora, depois das influências que eles sofreram, agora estava vendo Paulo como inimigo. E aí, irmãos, todas as vezes, sabe de uma coisa, todas as vezes que você fizer uma coisa certa, todas as vezes que você disser uma coisa certa, muitas pessoas não vão gostar. Muitas pessoas não vão gostar. Mas importa agradar a homens ou a Deus? Foi isso o que os apóstolos disseram lá, quando estava sendo questionado lá no Sinédrio. Importa porventura agradar a homens ou a Deus? Seja amigo de todos, sejam todos irmãos de todos. Mas diga a verdade. Diga somente a verdade. E quem não gostar, meus irmãos, não é seu amigo. Vejamos o que o apóstolo Paulo diz mais à frente. Os que vos obsequiam não o fazem sinceramente, mas querem
mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. Vejamos aí, era como houvesse um cabo de guerra. É como se houvesse aqui um cabo de guerra. Paulo e os judaizantes. E agora, uns chegavam massageando os irmãos para fazê-los com que eles tivessem zelo para com eles e não para com Paulo. É como se houvesse aquele joga um contra o outro. Já viram isso? Já viram isso? Não existe na igreja isso, né? Era isso que estava vendo. Era um jogando, um grupo querendo jogar pessoas que o apoiassem nos seus ensinamentos. Vejamos o que diz no versículo 18. É bom ser sempre zeloso pelo bem. Está vendo só? Aqueles irmãos, aqueles judaizantes, aquele grupo, eles levavam os irmãos a ter zelo para com eles. Para com eles. Os ensinamentos, como eu disse, aqueles que havia a disputa para quem puxava mais gente para o seu lado. Aí Paulo diz, olha, é bom ser zeloso, mas pelo bem. Ou seja, o que é bem, o que é certo, o que é correto. Tenhamos sempre, queridos, tenhamos sempre a nossa mente aguçada para podermos saber o que é certo e o que é errado. Como eu falei no início, você só vai fazer este julgamento do que é certo e do que é errado quando você conhece a palavra, quando você deixa a palavra fazer morada em você. Caso contrário, você vai ser uma espécie de boneco na mão das pessoas. As pessoas começam a lhe usar, fingindo um zelo, fingindo um cuidado, mas ele só quer tirar proveito, só quer puxar apoio para si. Se nós tivermos que ser zeloso, precisamos ser zeloso pelo que é bom, como diz o próprio Paulo. É bom ser sempre zeloso pelo bem. Aplicando para nós. Como é que você está vendo a Igreja Presbiteriana de Rio Tinto hoje? Como é que você está vendo? O passado passou. Perdão a redundância. O passado passou, repetindo a redundância. O que passou não volta mais. Agora precisamos viver o presente, almejando um futuro brilhoso, um futuro glorioso. E por que retornar como os judaizantes queriam que os irmãos voltassem às práticas da lei, da justiça própria, dos sacrifícios? Somos livres. E agora, meus irmãos, devemos seguir em frente, olhando para frente, e somente para frente, para novas conquistas. Apenas quando eu estou
presente. Versículo 19. Meus filhos, por quem de novo sofro dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Versículo 20. Pudera eu estar presente agora convosco e falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Olha só a linguagem carinhosa. Olha só a linguagem que Paulo usa para com aqueles irmãos. Meus filhos. Era um sentimento paterno. Era aquele sentimento de um pai espiritual. Era justamente aquele sentimento de alguém que como se tivesse saído das suas entranhas. O verdadeiro pai espiritual, irmãos, é aquele que sente a necessidade das suas ovelhas. É aquele que, quando é para usar o cajado, ele usa o cajado. Mas ele é aquele, e que deve ser na maioria das vezes, aquele que chega, apalpa, aquele que dá carinho. É como olhando o pai ali para o seu filho, olhando a mãe ali para o seu filho. Como é que você trata o seu pai? O seu filho, melhor dizendo. É aquele carinho, é aquele apego grande, é aquele como se fosse pérolas, como se fosse disciplina. Você vai disciplinar os filhos. Paulo se via pai espiritual daqueles irmãos e diz assim: por quem de novo sofro as dores de parto. A quem sofro de novo as dores de parto. É outra linguagem que o apóstolo Paulo usa, uma figura de linguagem para mostrar. Quem é mãe aqui sabe quais a intensidade das dores que ela passa para ter o filho. Não é pelo que se falam, não é algo momentâneo prazeroso. Depois, sim, depois que ela pega o seu filho nos braços, ela esquece todas as dores que ela sentiu. Mas o momento que ela está sofrendo é algo inconcebível para outra pessoa sentir a mesma coisa. Era este sentimento que Paulo tinha, por saber o sofrimento que uma mulher passa com o filho. Ele diz, por quem de novo sofro as dores de parto. Aqueles irmãos que ele tinha ganho com a pregação do Evangelho, com a pregação do Evangelho de Cristo. Ele sabia o quanto era prazeroso, o quanto era sofredor, melhor dizendo, estar sendo um. E eu farei isto até que o seu caráter seja o caráter de Cristo. Meus amados,
o que nós gostaríamos de falar nesta noite e tirar como aplicação para nós. Possivelmente seja repetitiva para você, mas não custa nada. Não dê ouvido às fábulas, aos falsos ensinamentos. Seja sempre amigo do bem, amigo do que é correto. Eu fiz uma pergunta que se refere: como é que você vê a Igreja Presbiteriana de Rio Tinto hoje? Veja algo glorioso. Talvez você pense, daqui a pouco, como será? Será a vontade de Deus. Saiba de uma coisa: seja sempre amigo do que é certo, zeloso para com o bem. Não se deixe levar por falácia, por comentários, por coisas que não te ajudam a nada, mas antes te destrói. Antes te destrói. Amém? Deus abençoe. Em nome de Jesus. Bondoso Deus, nós agradecemos ao Senhor por esta noite, por a palavra. Deus, o teu Espírito é quem convencerá a cada um dos teus filhos acerca da tua palavra anunciada. Abençoa, Senhor. Abençoa os teus filhos para viver uma vida digna do Evangelho de Cristo. Ó Pai, é isso que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém.